Hoje a gente vai falar então sobre pets. A gente sabe, né? Eles são os fofos, companheiros, sensíveis, amigos e já fazem parte da família de milhares de pessoas. E aí fica difícil, né? Não encher eles de mimo, de atenção. Só que médicos veterinários, gente, têm feito uma descoberta importante. O excesso de atenção pode ser prejudicial para a saúde emocional do bichinho, gerando até dependência e ansiedade. Para alguns animais, a ausência de companhia também pode causar pânico. E os gatos, hein? Conhecidos por sua independência e pouca necessidade de companhia, será que também podem desenvolver essa dependência prejudicial? Pois é, os veterinários garantem que sim. Então, para a gente falar mais desse assunto, a gente convidou o médico veterinário Humberto Schmidt, que está ao vivo aqui no estúdio, vai vir aqui com a gente. Humberto, por favor, pode chegar, seja bem-vindo ao Conexão RS. Quem diria, né, Humberto, que os bichinhos também seriam acometidos por problemas emocionais que acontecem com a gente, humanos, né? Quer dizer, pânico, ansiedade, medo de separação. Importante a gente falar desse tema também, uma vez que cada vez mais eles têm feito aí parte da rotina da família de muita gente, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu sou médico veterinário comportamentalista. Eu atuo principalmente em domicílio com essa parte emocional, né, comportamental. Então, a gente vê que muitos pets realmente estão desenvolvendo muitos problemas de ansiedade, principalmente problemas relacionados à falta da figura de apego, né, os tutores. A gente sempre, quando traz um pet, quer ficar o máximo de tempo possível com ele em casa. Mas a gente precisa também acostumar ele a ficar sozinho de uma maneira gradual e positiva, né? Não é só comprar um brinquedo, deixar ele ali com o brinquedo e sair de casa por 1 hora, 2, um turno ou o dia inteiro e deixar esse pet sem nenhum outro estímulo, né? Ele pode vir a desenvolver esse problema de separação. Muitas vezes, cães e gatos podem desenvolver, né? Foi bem legal que vocês falaram, porque a gente pensa muito em cachorro, mas o cachorro, principalmente, ele pode desenvolver latidos excessivos, choro, pode acabar arranhando a porta por onde a figura de apego saiu. Alguns cães ficam tão estressados, ansiosos, que o sistema nervoso deles fica tão descontrolado que as necessidades fisiológicas eles podem fazer fora do lugar. E muitas vezes as pessoas atrelam isso com uma birra, né? Como se fosse uma punição ao tutor ter saído de casa, mas não, é porque ele estava ansioso. Alguns também podem acabar destruindo itens, né, objetos dos tutores em casa, mas não é por maldade, é porque eles estão ansiosos. É um sinal, né? Isso. Eu até vou trazer aqui, Humberto, um relato. Eu tive, durante muito tempo, um cachorro que eu adotei, enfim, em uma época. E eu passava muito tempo fora, trabalhando, e eu percebi que ele já era um animal, assim, um porte um pouquinho maior, já era mais agitado, era um vira-lata, mas eu percebia que ele estava sempre mordendo a patinha, ele estava com a patinha sempre molhadinha, e eu via isso, assim, esse comportamento dele de estar ali mordiscando a patinha, perdendo muito pelo, quer dizer, eles dão esses sinais também, esse comportamento poderia ser de uma ansiedade. Aí eu levei ele no médico veterinário, por isso que é importante também que as pessoas fiquem atentas e levem no médico, e foi justamente o que ele me falou: olha, Bruna, tá parecendo que é uma ansiedade de separação, tu tá passando muito tempo fora, ele tá muito sozinho, era um animal grande, um cachorro grande, então isso também pode acontecer, né? Com certeza, com certeza. Nesse caso, a gente sempre pensa uma possível dor ou um problema de pele, descartando, pode ser um sinal de ansiedade. Além do lamber, morder pata, o cachorro pode acabar uivando, chorando quando sozinho. Tem cães com aquela respiração ofegante, né, o tempo todo, não está calor, ele não fez um exercício físico intenso, mas ele está com aquela respiração ofegante, pode ser ansiedade. Cães que bocejam em demasia também é um sinal de ansiedade. Pupila muito dilatada ou sinal de hipervigilância, que a gente chama, aquele cachorro que vai de um lado para o outro o tempo todo, ele não consegue relaxar realmente, né, ele fica perambulando pela casa, também pode ser um sinal de ansiedade. Então, eles nos mostram alguns sinais, só que nem sempre os tutores sabem reconhecer, né? E é muito comum que a gente queira que eles estejam com a gente o tempo todo, mas é importante saber dosar, né? Saber deixar ele ficar sozinho desde filhote, que é uma época importante para moldar o comportamento dele para a vida adulta. E também tem aqueles locais pet-friendly, que às vezes as pessoas levam. Tem cães que adoram ficar, né? Mas tem outros cães que às vezes dão vários sinais de medo e que, na verdade, estão passando por um processo de, talvez até uma fobia, um pânico naquele ambiente. E os tutores estão se divertindo, mas ele está sofrendo. Então, a gente precisa também
ter cuidado e observar esses sinais que os pets nos dão. E eles passam muitas vezes muito tempo sozinhos, né? Sim. Quer dizer, é um bichinho de companhia, muitas vezes as pessoas adquirem até para os filhos, ou pessoas mesmo que moram sozinhas, acabam aí adquirindo um cão, um gato, enfim. Mas elas trabalham o dia todo, passam muito tempo fora e esse bichinho fica muito tempo sozinho. Como é que faz, né, Humberto? Porque, claro, as pessoas precisam sair, as pessoas precisam trabalhar, também não querem deixar, mas é necessário que esse bichinho fique. Como é que ela pode fazer no tempo que ela consegue estar com esse bichinho, para que quando ela está fora de casa, trabalhando, fazendo as suas atividades, esse bichinho não sofra tanto, a ponto de quando essa pessoa chegar, ele talvez ter isso que você relatou, né? Ter destruído a casa ou tá dando sinais comportamentais de que está ansioso. Como é que faz nesse tempo que a pessoa consegue ter pro animal? Sim. Existem treinos baseados em associações positivas, baseados também em enriquecimento ambiental, né? Ferramentas, principalmente brinquedos, que trazem distrações para esses pets, que trazem estímulos positivos, que fazem eles liberarem também neurotransmissores, que trazem aquela sensação de bem-estar. Existe um treinamento que deve ser feito de uma maneira muito gradual, com bastante paciência. Que nem a gente falou no início da conversa, não é só deixar o brinquedo e sair de casa. Né? É algo até um pouco trabalhoso para o tutor, porque ele precisa deixar o brinquedo, sair do campo de visão. Aí, enquanto o pet está ali brincando, ele sai do campo de visão, volta depois de alguns segundos. Né? Depois, ele sai do cômodo. Aí, depois, ele fica alguns minutos. Vai aumentando de forma bem gradual, né? essa separação. Existem também outras formas de lidar. Tem cães ou gatos, né, que ficam muito estressados, muito ansiosos, que muitas vezes a gente precisa usar psicotrópico, ansiolítico, para poder deixar ele um pouco mais calmo. É semelhante a uma pessoa que passa por uma situação realmente de pânico, né, que fica com um trauma. Não todos os animais, mas alguns sim. E hoje em dia existe também uma feromonioterapia. São feromônios sintéticos feitos em laboratórios, que são análogos aos que os animais produzem em algumas épocas de suas vidas, com o objetivo de trazer um bem-estar maior, para eles sentirem aquele cheirinho e dar uma sensação de tranquilidade durante a falta da figura de apego. Então, existem algumas estratégias que a gente pode usar. Que legal, quantas coisas tem, né, para eles. E também tem raças, Humberto, que são mais propensas, ou isso não quer dizer, porque às vezes as pessoas adquirem um bichinho de um porte menor, pensando que ele vai ter menos necessidade ou da presença, ou de espaço, gastar energia. Mas também pode, nesse bichinho pequenininho, desenvolver isso? Raça tem a ver, não tem a ver? Como é que funciona essa parte? Qualquer raça pode ser acometida, independente se é um SRD ou não. Né? Vai muito da forma como esse animal é criado. Né? A gente também tem um período muito importante na vida do cão e do gato que a gente chama de sociabilização. Do cachorro vai até o 4º mês de vida e o do gato é uma janela muito menor, que é até o 2º mês de vida. Seria um momento em que a gente deve expor esses pets a situações com as quais a gente quer que ele venha conviver depois da vida adulta. Até então, o 4º mês, é isso? Até o 4º mês no cachorro e até o 2º mês no gato. Então, a gente deveria expor esse filhote a todas as situações com as quais a gente acha que ele vai vir a conviver, para já ir prevenindo alguns problemas comportamentais. Como, por exemplo, quais situações? Por exemplo, fobia de fogos de artifício. Né? Então, cães que têm fobia de fogos no final do ano, que às vezes se colocam em situações de risco. Lá, quando ele é filhote, enquanto ele está brincando, treinando algum comando, alguma coisa muito positiva, a gente pode colocar no YouTube, no celular, no computador, bem baixinho, sons de fogos, de tempestades, para ele fazer uma associação positiva dessa situação com aquela situação em que ele está brincando, se divertindo. Para quando chegar realmente aquele momento mais tenso, ele já está um pouco mais preparado. Ou, por exemplo, começar a sociabilizar ele com pessoas diferentes. Não só o tutor ou a família. Né? Pessoas altas, pessoas baixas, diferentes biotipos, diferentes idades. Claro que a gente não vai dar uma festa e convidar um monte de gente para lidar com esse pet. Mas de uma maneira bem gradual e positiva, a gente vai acostumando ele com determinados estímulos. Levar ele, por exemplo, hoje em dia a gente vê, né? As pessoas levam muitos pets para o shopping também. Eu acho bacana isso. Cada vez mais lugares aceitando esses animais, entendendo que eles fazem parte, de fato, dessas famílias, enfim. Então, levar para esses lugares também, mas, claro, tem a questão da vacina também, que tem que observar, né? Eu acho que é importante a gente falar isso também. Isso. Principalmente as 3 ou 4, vai depender do colega veterinário, doses da polivalente, né? E a antirrábica, são as vacinas
essenciais. Aí tem mais algumas outras vacinas complementares, mas isso que tu falaste do shopping é interessante. Nem todo cão vai gostar de ir ao shopping. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Até faz pouco tempo eu estava com a minha namorada num shopping em Porto Alegre e a gente estava na praça de alimentação e eu ouvi 2 cães de porte pequeno chorando, gritando bastante assim. E aí eu fui ver, eles tinham vários sinais de que eles estavam, na verdade, em sofrimento, né? O latido agudo, eles tremiam, eles uivavam, a cauda entre as pernas. Rabinho, né? entre as pernas, então, né? Os tutores não estavam percebendo. Né? Ou então, talvez, sozinhos em casa pudesse ser pior. Sim. E eles quiseram levar junto, né? Mas aqueles cães estavam em sofrimento naquele momento. Não quer dizer que todo cachorro vai poder frequentar. Né? Então, vai depender muito da personalidade do nosso pet. E a gente conseguir ver isso e talvez chamar um profissional da área de comportamento para ver se o nosso pet vai estar apto ou não a ir para um local como esse. Claro. Independente da idade, porque aqui você falou, né? Expor os cães até os 4 e os gatos até os 2, né? Isso. Mas, por exemplo, a pessoa tem lá um bichinho que já está com uns 5 anos, 7, 10 anos. E está vendo esse comportamento. Dá tempo também de readestrar, digamos assim, certeza. esse bichinho, de fazer esse trabalho que você faz? Com certeza, com certeza. O potencial de aprendizado do filhote é muito maior. Né? Mas não quer dizer que um cão mais velho não vá aprender, ou um gato mais velho não vá aprender um truque novo. Né? Ou a gente conseguir inserir ele num novo contexto. Talvez a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Né? Tudo vai depender muito do contexto, do ambiente em que ele está inserido, mas principalmente da conduta do tutor. Né? O tutor, muitas vezes, ele não percebe, mas ele reforça positivamente comportamentos que ele não gostaria num futuro. Né? Por exemplo, o cachorrinho está ali latindo à mesa, a família está jantando, almoçando, dá alguma coisinha para o Toby para ele parar de latir. O que o Toby aprendeu? A latir para ganhar uma comida. Exatamente. Então ele vai se condicionar a fazer esse comportamento e aí a gente pensa, quem está adestrando quem? Né? Na verdade, o Toby está nos adestrando e não nós adestrando o Toby. Nesse caso, até para dar uma dica para o pessoal, porque isso não é raro, né? Isso acontece com muita frequência. Bastante. O que seria o ideal a pessoa fazer nesse caso? Quando o cão está, de fato, ali importunando, competindo por essa atenção, qual é a conduta correta nesse caso? Nesse caso específico que a gente falou da janta ou do almoço, o ideal seria a gente tentar se antecipar ao latido. Né? Por exemplo, já estou servindo a mesa, estou vendo que ele está começando a ficar ansioso. Um pouquinho antes dele começar a latir demais, a dar aquela ansiedade muito grande, eu posso oferecer uma ferramenta de enriquecimento ambiental. Existem muitos brinquedos em que tu consegue oferecer a comida de uma forma diferente. Por exemplo, agora vai começar a época de calor, tem brinquedos em que tu consegue colocar a comidinha mais pastosa, úmida, e levar ao congelador. Então, o cachorro tem uma dificuldade maior em tirar a comida. Depois que termina a comida, é um brinquedo que ele pode morder, roer, que não vai trazer nenhum malefício para ele. Então, a gente consegue deixar ele distraído enquanto a gente consegue fazer a nossa refeição em paz, com tranquilidade. Que bacana. Humberto, que é médico veterinário, conversou ao vivo aqui com a gente. Humberto, deixa os teus canais, o pessoal pode te encontrar também no Instagram. Quem quiser mais dicas, mais informações sobre isso, porque é sempre bom. Hoje em dia a internet tem um turbilhão, né, gente, de informações e muitas vezes a gente não sabe nem o que é verdade, o que não é. Então, já que você trabalha com isso, vai na casa das pessoas, auxilia as famílias nesse sentido, deixa o teu contato se alguém quiser te procurar, gostou e quiser saber mais, por favor. Obrigado. Meu contato no Instagram é @positivete, o vet é um T mudo, número 1, Positivete. Muito obrigado pela atenção e pelo convite também. A gente agradece, Humberto. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo para falar desse universo dos pets, né? Muito obrigado.